Um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber o cirurgião cardiovascular, meu grande amigo, Dr. Ronaldo Honorato Barros dos Santos, membro do Grupo de Transplantes Cardíacos do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Ronaldo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Med Saúde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Volpe. Muito obrigado pelo honroso convite. É um prazer conversar com você sobre um assunto tão importante como transplante, doação de órgãos e tudo mais. Ronaldo é um dos grandes entusiastas do transplante, talvez um dos grandes entusiastas do transplante aqui no Brasil e com grande e larga experiência na captação de órgãos. E eu já faço aqui, para a gente começar nosso bate-bola, Ronaldo, o que é doação de órgãos? Como é que você definiria isso para nós? A doação de órgãos é um ato genuíno de amor, Volpe. É um ato altruísta, onde, apesar de um evento fortuito, apesar de um evento inesperado, que é a perda de um ente querido, a perda de um pai, de um filho, a pessoa entende que o processo da vida é maior do que tudo isso. E ela é tocada por esta ideia e então pensamos em doação de órgãos. Em alguns órgãos, há necessidade da constatação da morte encefálica para que se faça o transplante. No caso do coração, a pessoa necessariamente precisa ser declarada morta com um diagnóstico de morte encefálica para que possamos remover o coração e transplantá-lo em outras pessoas. Para os outros órgãos, alguns outros órgãos, como fígado, rins, este processo de doação pode ocorrer em vida. Então, podemos remover um pedaço, um fragmento, uma parte do fígado e um rim ou um outro órgão para que seja transplantado em um receptor, em uma pessoa que espera na fila para ser transplantada. Tá. Então veja, é interessante que também existe, o Ronaldo está chamando a atenção do transplante intervivos, né? Que é essa situação situações em que temos órgãos pares, em que podemos tirar um órgão inteiro, ou no caso do fígado, em que podemos tirar um pedaço e transplantar esse pedaço. E existe, Ronaldo, muitos tabus ainda que nós precisamos esclarecer para o nosso público, e daí a ideia de trazer um especialista como você em relação à constatação da morte encefálica. Eu queria que você discorresse um pouco para o nosso público os critérios, como que isso é feito para que acabem esses tabus de achar que vai tirar o órgão de uma pessoa que ainda está viva, que pode acontecer de uma pessoa declarada com morte encefálica voltar. Então, vamos esclarecer para o nosso público bem detalhadamente como que é feita essa constatação, em que passos que implica todo esse processo, por favor. Este processo, Volpe, é fundamental. É importantíssimo discorrermos sobre esse assunto, porque a doação de órgãos tem o seu principal limitante na recusa das famílias. Cerca de 43% das doações não são efetivadas pela recusa familiar. Nossa, é quase metade. Porque há alguma dúvida em relação à lisura do processo. Então veja você, a doação ela é baseada numa lei. O Brasil é um país muito sério em relação aos transplantes. É um serviço público gratuito, aliás, o maior serviço público no mundo para transplantes. E a lei dos transplantes, ela baliza todo o processo, desde o diagnóstico da morte encefálica até todo o processo de doação, captação, transplante e seguimento de todos esses pacientes transplantados. Então, eu quero deixar muito claro aqui para todos aqueles que nos ouvem que eu não torço, nenhum transplantador torce para que as pessoas morram, para que a gente capte os órgãos, para que a gente possa fazer transplante. Não. A perda de uma pessoa é sempre um evento muito triste.
É um evento que às vezes ocorre em situações de violência urbana, como acidentes automobilísticos, violências com armas de fogo. São eventos inesperados, são eventos em que alguém perde a vida, em que há uma perda de vida. Isso é um impacto tanto para a sociedade como para uma família. Claro. Uma vez acontecido este evento, infelizmente fatal, o processo, ele pode haver uma ressignificação em tudo aquilo que ocorre. Sabendo que nós temos no Brasil hoje cerca de 56 mil pessoas esperando por um órgão para ser transplantado, esperando por corações, por pulmões, por fígado, rins, sem entrarmos no mérito de tecidos, córnea, pele, osso, tendões, então este número poderá crescer ainda mais. E são pessoas que têm um diagnóstico de uma doença grave, que provavelmente não seria possível a continuidade da vida se não fosse a substituição por um órgão novo. Então, isso que alicerça o transplante. Para que isso ocorra de uma forma correta, a lei baliza, Volpi, que nós tenhamos a avaliação por 2 profissionais em um determinado período de tempo que é estabelecido para que sejam obedecidos vários critérios que são balizados, como eu disse, e reforço, por uma lei. E mais do que isso, além dos critérios clínicos, que são as avaliações médicas, há necessidade premente e obrigatória de se fazer uma prova gráfica. O que eu quero dizer? A presença ou a constatação deste evento através de um Doppler transcraniano, de uma angiografia cerebral ou de algum outro exame que, de fato, graficamente, documentalmente, comprove a inviabilidade do cérebro. O conceito de vida hoje, ele se atrela ao conceito de viabilidade cerebral. Por isso que nós conseguimos fazer transplante de coração. Quando você esteve conosco lá no Instituto do Coração, o período que você ficou conosco, é muito interessante, né? O familiar recebe a notícia do falecimento daquele seu ente querido, mas ele olha o monitor e o monitor está com o coração batendo. Então você vê uma atividade elétrica no monitor, mas por favor, doutor, como isso é possível? Você está dizendo que o meu familiar faleceu, mas o coração dele ainda está ali funcionando. Batendo. Por que isso ocorre? Porque o corpo, ele tem alguns órgãos, tem a capacidade, e o coração é um deles, de se manter funcionando pelos próprios meios. É óbvio que a morte encefálica, a perda dos hormônios produzidos pelo sistema hipotalâmico, por toda a regulação no cérebro que existe, vai deteriorando pouco a pouco o organismo. E é verdade que isso ocorre pouco a pouco com o coração, com os pulmões, e então se tornando inviável a utilização daqueles corações, daqueles pulmões que foram doados. Então veja, você que está em casa, nosso querido amigo Ronaldo deixou claro, não há dúvidas com os métodos que possuímos hoje. Esse diagnóstico ele é dado por 2 médicos em momentos diferentes, ou seja, é dado, depois ele é confirmado e além disso precisa-se de um exame bastante específico, que pode ser um Doppler transcraniano, uma angiografia cerebral, algo que confirme a impressão clínica desses 2 médicos de que realmente existiu uma morte associada ao sistema nervoso central. E claro que, uma vez havendo a morte encefálica, se deixarmos, como o Ronaldo nos deixou bem claro, todos os órgãos vão parar, mas existe uma janela de oportunidade. Exatamente. E é esta janela de oportunidade que não deve ser perdida. Então, apesar de no monitor o coração estar batendo, apesar dos pulmões estarem funcionando, dos rins, é evidente que, havendo uma perda de comando central, é uma questão de horas ou dias, esses órgãos todos vão paralisar. Então, é muito importante deixar claro para você que está em casa que quando uma equipe
decreta morte encefálica, é porque realmente essa morte ela existe. Esse é um diagnóstico sério, que envolve profissionais sérios, que estão assinando sua impressão clínica, o seu exame e respaldados por um exame complementar. Isso é muito importante que fique claro para que não reste dúvidas aos familiares, que uma vez que é proposta uma doação, realmente está confirmada em caráter inexorável a morte encefálica, que vai culminar com a morte de todos os órgãos numa questão de tempo. E eu pergunto, Ronaldo, quais órgãos além do coração podem ser doados? Você deu uma pincelada, eu queria que você enumerasse para nós, mas isso o Ronaldo vai responder para a gente no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos já já. Olá, para você que está ligando o seu televisor agora, estamos aqui com o Dr. Ronaldo Honorato Barros dos Santos, nosso colega cirurgião cardiovascular. Ronaldo, eu já tinha feito aquela provocação para você no final do primeiro bloco e agora eu volto a te perguntar, quais órgãos, além do coração, podem ser doados? A boa notícia, Volpe, é que nós podemos captar muitos órgãos. E este é o impacto que a doação traz. Veja que um doador bem mantido, um doador jovem, ele pode doar até 7 órgãos. Então nós podemos utilizar um coração, 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, 2 rins, além de outros tecidos que são córnea, pele, osso, artéria, tendões. Então, de uma única doação, nós podemos beneficiar 7 pessoas que estão na fila de transplante, 7 pessoas que têm uma doença grave e que necessitam a substituição deste órgão por um novo, para que possam continuar vivendo de uma forma adequada. Veja bem, cada doador, então, tirando os tecidos só de órgãos, nós estamos falando, cada doador consegue fornecer 7. Então, ele consegue atender a 7 possíveis receptores. Pensem bem nisso. Vamos voltar no primeiro bloco do programa em que o meu querido amigo Ronaldo definiu. Doar um órgão é um gesto de amor. E aí eu pergunto, o que é necessário para se tornar um doador de órgãos? O que a pessoa precisa fazer? Ele tem que deixar manifesta necessariamente, porque nós já havíamos conversado que no Brasil não existe a doação compulsória, ou seja, você não pode ir lá e tirar um órgão sem autorização dos familiares. Então, o que precisa fazer para ser um doador? Esta questão, esta sua pergunta é muito oportuna, Volpe, inclusive, e é uma boa notícia. Para que a gente seja doador de órgãos, basta expressar o desejo, a vontade em vida. A conversa, e eu reforço isso, a conversa com os familiares, manifestando o desejo, manifestando a vontade de se tornar doador, é o principal pilar para que isso ocorra. Não há necessidade de assinar nenhum documento, não há necessidade de deixar escrito nada em cartório, não há necessidade de se colocar alguma observação em carteira de identidade ou carteira de motorista, nada disso, Volpe. O processo no Brasil ele é fluido, ele é muito fácil, mas para que isso ocorra, a família, que é o principal detentor da autorização, da responsabilidade da autorização, tem que fazer isso com calma, com paz de espírito, para que aquilo seja uma vontade do doador e que seja respeitado no momento da sua morte. O estado do Rio Grande do Sul, agora recentemente, em função deste número expressivo que eu disse a você de recusas, colocou junto aos cartórios um documento que pode facilitar a doação de órgãos. Então, quando a pessoa vai ao cartório, a pessoa tem uma notificação e a pessoa, se sentir vontade, ela faz uma declaração que fica registrada no cartório.
Fazendo esta declaração, a pessoa informa a família de uma forma mais firme o seu desejo. Então veja só, eu sou um manifesto doador de órgãos, minha família sabe disso. Quem vai decidir sobre a minha doação, quem vai autorizar a minha doação, é minha esposa. Minha mãe pode estar viajando e não estar presente, mas minha esposa pode estar viajando. Neste sentido, quem autorizaria? Minha filha. Então, para que isto ocorra com um processo de lisura, se ela tiver dúvida, já tem no cartório documentado. Então, a partir do momento em que uma pessoa falece, lá no Rio Grande do Sul, eles estão criando esse sistema que poderá auxiliar a família nesta tomada de decisão. Muito legal. É uma iniciativa muito boa, é uma iniciativa que tem o amparo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e visa confortar e visa direcionar, amparar as famílias que porventura tenham alguma dúvida nesse processo, sabe, Volpi? Sim. A doação, ele é um gesto genuíno de amor. Você doa sem saber quem será o seu receptor. Então você doa para uma pessoa que você não conhece. E às vezes este receptor está em outro estado brasileiro. Então um órgão, frequentemente no Brasil, tamanha a seriedade que nós temos do Sistema Nacional de Transplante, trafega órgãos entre os estados. Quase 6.000 órgãos, Volpi, são transportados pelas empresas aéreas brasileiras em todo o território nacional. Um número bem expressivo, Muito né? expressivo. E mesmo assim, precisamos de doadores cada vez mais, porque os métodos de terapia das doenças melhoraram, os pacientes estão ficando cronicamente com doenças mais difíceis de ser tratadas, onde a opção para aquele tratamento é a substituição de um órgão por outro, ou seja, o transplante. Então ainda temos uma grande distância a ser vencida, um desafio muito grande para que isso ocorra. E eu pergunto, já que é tão fácil doar, agora vamos para o outro lado. Quais as restrições para se tornar um doador de órgão? Vamos para o outro extremo. É outra boa notícia, Volpi. Praticamente não há nenhuma restrição. As equipes transplantadoras no Brasil são equipes tão altamente qualificadas, tão altamente preparadas, que mesmo aquelas pessoas que têm alguma doença, por exemplo, uma hipertensão leve, uma hipertensão que não tenha, evidentemente, um caráter grave, né, com uma alteração no sistema cardiovascular ou no sistema renal, esta pessoa pode, inclusive, ser doador de órgãos. Nós temos uma carência de órgãos tão grande que pessoas que possuem alguma patologia de leve a moderada intensidade podem, inclusive, ser doadores de órgãos. Nós chamamos essa categoria de doadores limítrofes. É óbvio que, conceitualmente, desejável seria que nós utilizássemos órgãos perfeitos, que nós tivéssemos doadores jovens, que nós tivéssemos doadores saudáveis, eutróficos, com plena saúde. Mas, às vezes, a gente é obrigado a usar, ou a gente é, no sentido não de uma obrigatoriedade forçada, né? Mas às vezes nós recebemos a oferta, melhor dito, de um órgão de uma pessoa que tem uma hipertensão leve e que trata adequadamente essa hipertensão. Esta pessoa poderá, muito provavelmente, ser doadora de coração, inclusive. E que, se não seja de coração, vamos supor que a doença hipertensiva no coração já comprometeu o órgão, mas o coração não serve, mas podemos lembrar do que você acabou de falar, que são 7 órgãos. Então, se o coração não serve, ainda sobram pulmões, fígado, pâncreas, rins e sem falar nos tecidos todos. Então, as equipes transplantadoras sabem o que fazem e elas decidem com um rigor técnico muito adequado sobre a doação. Então, quando a gente recebe a oferta de um doador, nós somos médicos muito qualificados para fazer essa decisão. E a gente consegue fazer, então, transplantes de mais e mais pessoas ainda. Veja, estamos discutindo um tema muito importante. Se você está na dúvida se você pode ou não ser doador, a priori pode. Deixe que a equipe vai definir
que órgãos poderão ser utilizados no momento em que, por uma infelicidade, você possa vir a falecer, mas se tornar um doador de órgãos. E eu te pergunto, outra grande polêmica é a questão da fila. Então as pessoas acham assim, não, olha, se o sujeito tem dinheiro, talvez ele passe na frente. Será que essa fila é assim, ela é assada? Vamos explicar para o nosso público de casa como é que funciona o critério. Quem é que recebe o órgão? Para que eles possam entender que esse processo também é um processo de total lisura, mas gostaria que você que trabalha diretamente com isso, esclarecesse o nosso público. Por favor, Ronaldo. Muito bem colocado. E eu respondo esta pergunta com orgulho, Volpi. Orgulho de dizer que o nosso sistema público de transplantes, ele é balizado não só por uma lei, mas fiscalizado por uma das melhores instituições no Brasil, que se chama Ministério Público. Então, não basta aplicar a lei, não basta, melhor dito, escrever a lei, ela tem que ser aplicada e vigiada. E o Ministério Público é o principal fiscal deste processo. Então, no Brasil, eu afirmo categoricamente, é impossível haver uma quebra do sistema fila única. O que significa? Que o sistema obedece rigorosamente uma fila onde as pessoas são colocadas e você recebe aquela fila direitinho, mesmo para aqueles pacientes receptores que estão em hospitais privados. O fato de te colocar num hospital privado não faz com que você ande na fila ou que você entre na frente de outro paciente, nem você pagando por uma equipe privada, porque o sistema ele é correto. Ele é fiscalizado pelo Ministério da Saúde, pelas centrais estaduais através das centrais de transplantes. Então é um sistema integrado, online, blindado contra este tipo de possibilidade. E eu digo a você com toda a lisura que no Instituto do Coração isso é prática pétrea. A gente não abre mão disso. A gente faz rigorosamente obedecer a lista que a central de transplantes nos fornece. Não sou eu quem escolhe quem é o receptor a ser transplantado. Uma vez a oferta do doador, havendo critérios de compatibilidade, é gerada uma lista. E esta lista ela é gerada pelo governo, pela Secretaria Estadual de Saúde do governo, através da central de transplante. Então, quando a oferta de um doador, eu recebo da Central de Transplantes aqui no estado de São Paulo uma lista. Olá, doutor, tudo bem? Temos a oferta de um coração. Me passam as características do doador e então falam, olha, este coração está para os seus seguintes receptores. Em primeiro lugar está a Dona Maria, em segundo lugar está o seu José, em terceiro lugar está o senhor Pedro. E a gente procura, evidentemente, seguir esta lista à risca. Pode ser que a Dona Maria esteja com um processo infeccioso ativo e naquele momento ela é removida da lista porque não há condição de transplantá-la. E aí então ela cai para o segundo colocado, mas eu não consigo escolher quem eu quero para a fila, entendeu? Isso é pétreo. Então isso é muito importante, que é um outro tabu que existe em relação à questão da fila. Vejam, é impossível, dentro da seriedade da lisura do sistema, que alguém consiga furar a fila de transplantes, seja por qualquer critério. Os critérios são absolutamente técnicos, são muito corretos e levam em consideração a compatibilidade entre doador e receptor. Ronaldo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Você nos abrilhantou com informações muito importantes. Eu tenho certeza que você aí em casa aprendeu muito sobre a doação de órgãos. Muito obrigado em nome do Med Saúde a sua presença, Ronaldo. Muito obrigado, Volpi. Obrigado pela oportunidade de esclarecer a população de um assunto tão sério. É isso aí. Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Essa semana falamos sobre doação de órgãos. Eu tenho certeza que você aproveitou bastante. Canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio,
cuidando bem do seu coração.